Olá, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 107 do Livremente. O meu nome é Evandro Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico e professor universitário e fazemos este programa livremente desde janeiro de 2021, no sentido de levarmos ciência de uma forma simplificada às pessoas para podermos também clarificar dúvidas, questões, ora individualmente, ora com convidados. Este programa tem o apoio da M-Saúde, da Academia de Psicoterapia Interpessoal e da StoicNet, assim também como tem como media partners o Bom Dia, o jornal da diáspora mais antigo das comunidades portuguesas. Portanto, o programa de hoje é sobre lifestyle, sobre stress e sobre mindfulness. Para isso e para esta temática, nós convidamos a doutora Gabriela Cuni. A doutora Gabriela Cuni é médica com mais de 13 anos de experiência, é otorrinolaringologista pela Associação Brasileira de ORL e de Cirurgia Cervicofacial, especialista em Medicina do Sono pela Universidade Federal de São Paulo, e com várias formações em terapias baseadas de mindfulness, incluindo um diploma pela Universidade de Saragossa, em Espanha. Este programa vai ser então com a doutora Gabriela, que eu entretanto já vou convidar. Se quiserem colocar questões, dúvidas, estejam à vontade, é para isso que temos aqui os comentários e por isso vai ser com muito gosto que hoje vamos partilhar aqui a nossa conversa com a doutora Gabriela. Portanto, se este tema vos agrada, convidem os vossos amigos, os vossos familiares para estarem presentes. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Posso tratar por tu e por Claro, Gabriela? claro, Estamos à claro. vontade. Tranquila. Pessoas talvez não te conheçam nas minhas lives, nas nossas conversas, mas nós temos também a sorte e o privilégio de trabalharmos juntos em Lisboa, na clínica WeCare, Sim, e também nas consultas online, que muitas vezes cruzamos alguns pacientes. sim. E, portanto, é com muito gosto que te tenho aqui no programa Livremente, o nosso episódio 106. É o episódio que tu estás a fazer parte do número 106. Eu fico muito feliz com o convite também. Eu vou dizer que é bem especial, viu? Vou chamar também, tratar por tu Claro, também. claro, com certeza. É bem especial, Evandro, porque eu tô grávida e aí eu resolvi, eu fazia também lives semanais, né? E aí eu resolvi parar para curtir mais o momento, ficar mais relaxada, mas eu senti de participar hoje. Senti Uhum. vontade de participar. Então, eu espero que seja útil para as pessoas que assistam a gente, porque realmente é especial o convite. É com muito gosto e acho que vai ser bem interessante porque nós hoje em dia estamos com as vidas tão aceleradas e com as agendas tão preenchidas, ou por responsabilidades e por deveres, ora então pelo desperdício de tempo que as pessoas têm nestas atividades que muitas vezes é o scrolling nas redes sociais e as horas que passam nas redes sem darem conta do quanto desperdiçaram tempo para talvez o tempo que lhes falta para cuidarem deles próprios, não é? De si mesmos. Exato, eu acredito que quanto mais a gente treina autoconsciência, né? E Uhum, eu tento praticar aquilo que eu falo para as pessoas, porque apesar de eu saber que na teoria é muito lindo, na prática nem uhum, sempre é fácil, né? claro. Mas inclusive essa minha pausa tem a ver com isso, de colocar limites, de perceber que me faz bem, o que é necessário, o que é que está coerente com os meus valores, né? Uhum. E isso a gente fala muito em mindfulness e na terapia de aceitação e compromisso, que eu gosto demais. Então, para mim, é um modo de viver, né? Uhum. Então, quando você colocou ali, life, assim, modo de vida, estresse, mindfulness, é isso. É bem amplo mesmo. Até porque, primeiro, parabéns pela gravidez Obrigada. e por este novo filho, não é? Que vai fazer companhia a um filho que já tem, não é? Sim, Eh, sim. e já se sabe se é menino ou se é menina? É uma Ah, menina. É uma é um menina. menino, ok. Estou casal, Agora não é? é uma menina. Certo. Ok, então parabéns por isso. E acima de Obrigada. tudo, o que é que traz esta experiência da parentalidade? Traz, se calhar, a necessidade de saberes aproveitar cada momento, não é?
Primeiro que você também é pai e sabe, as crianças são grandes professores no quesito atenção curiosa, né? E mindfulness é isso também, né? É uma atenção, mas não é qualquer atenção. É uma atenção com curiosidade, com Uhum, gentileza, livre de julgamentos. É a mente de principiante, né? Então, a gente que tem a honra de ver essas crianças aprenderem, crescerem, uhum. né, junto com a gente. Eles são grandes professores, realmente, né? E eu vejo isso no meu filho, É, e agora na gravidez também. Quanto mais a gente se auto-observa, né? Também eu certo? acho que a maternidade e a paternidade também é um grande convite para autocobrança, para culpa, para Uhum, remexer em coisas do passado também, né? Da nossa própria infância. uhum. Então, é um convite de autodescoberta também. Se a gente sabe usar isso, Uhum. né? E se calhar não só da autodescoberta, ou seja, no sentido de, através da própria experiência e do próprio desenvolvimento que cada um de nós teve, conseguir aproveitar essa história de vida para que possamos dar uma oportunidade no presente, com a idade adulta que temos, de fazer ou de reagir de maneira que nós antes não conseguíamos. Ou seja, é quase que uma oportunidade de trazer aquela versão mais infantil ou mais imatura que nós tínhamos na nossa infância ou no nosso desenvolvimento e a oportunidade que o presente está a dar para conseguirmos apreciar o aqui e o agora é essa possibilidade de podermos entregar uma nova experiência muitas vezes para essa versão nossa que nós antes éramos, mas que não conseguimos ter a força que hoje temos. Ao longo do tempo, a gente vai criando autoconceitos, autocobranças, né? E Uhum. eu digo assim, a gente vai criando um véu de julgamento, né? Do que é É. certo, do que é errado. E aí a gente acaba perdendo essa curiosidade infantil, essa mente de principiante, né? Uhum. Ávida, por aprender sempre. Mas você falando isso, eu estava pensando assim, às vezes na correria do dia a dia, o trabalho, enfim, tanta coisa. A gente tem que sempre reforçar como o privilégio de ter essa oportunidade, como você falou, de reviver de outra forma, né? Uhum. E às vezes a gente deixa isso escorrer pelas mãos quando a gente não consegue ficar presente com os filhos, quando a gente está ali, mas só o corpo presente, e aí às vezes está no telemóvel, a resolver alguma coisa ou pensando em outra coisa. É o modo fazer, né, Até da porque as mente. crianças sentem falta disso, né? Nós vemos que os filhos e as crianças, mesmo estando na presença do pai e da mãe, eles têm momentos em que claramente olham para nós para que nós larguemos tudo o que estamos a fazer e estejamos lá para eles, para conseguir estar naquele momento a sentir o aqui e o agora com eles, não é? Para eles sentirem-se que estamos ligados a eles. Exato, porque eles, quanto menor a criança, né, mais eles têm essa capacidade inata de estar presente Uhum, e curioso e atento e ávido por aprendizado e pelo contato. Aquilo está mais forte, né? E a gente uhum, pode treinar a mente para chegar de volta a isso, né? Porque até tem estudos mostrando, né? Quando a gente está presente, independente do que seja a atividade, né? Pode ser lavando a louça. Mas certo, quando a gente está presente, a gente fica mais satisfeito e menos estressado do que uhum. quando não coincide a atividade que você faz com onde está a sua mente, né? Onde está o seu pensamento. Então, é muito benéfico mesmo. Isso mostra a importância da nossa consciência, não é? Porque a nossa consciência é quando eu estou capaz de saber quase que conversar comigo no aqui e no agora, através dos meus órgãos sensoriais, não é? Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. E como é que esses 5 momentos, essas 5 experiências quase que sincronizadas e conscientes, é que me permitem guardar, se calhar, melhores memórias. Sim, exato. Sem atenção, sem a habilidade cognitiva da atenção, a gente não consegue guardar memórias, né? Isso é óbvio. Uhum. Até se eu estou conversando contigo e eu não estou prestando atenção, eu não vou guardar na Certo. memória, né? E isso que você falou dos sentidos do corpo é importante no treino mental de mindfulness, Uhum. porque são objetos de atenção que a gente escolhe como âncora no presente, né? A gente fala muito da respiração. Ah, vamos prestar atenção na respiração. Mas é só uma das âncoras no presente. Porque, é claro, a gente só respira no presente, né? Não tem como Certo. respirar no passado nem no futuro. Mas
tem um paciente, doutora, eu não gosto de prestar atenção na respiração. Tudo bem, você pode Só, também só se prestar for, atenção. só se for a respiração metafórica do passado ou a respiração metafórica do futuro, não é? Sim, aí já. Bom, mas assim, para dizer que existem várias. Opa, desculpa. Aham, Existem várias formas de treinar a atenção. E assim, importante essa gentileza de saber que a minha mente, igual a sua, igual a de todos, uhum, vai vagar, né? A mente foi feita para pensar. Então, é não se criticar também por esse vagar, esse vaguear da mente, né? Então, eu percebo que vieram pensamentos, às vezes convites uhum. para raiva, convites para autocrítica, convites. Eu percebo aquele pensamento, mas eu escolho voltar a minha atenção aqui para o presente. E esse movimento de observar o movimento mental é que vai hipertrofiando, digamos assim, o músculo da atenção. Uma, E a gente vai ficando. uma pergunta que hoje também recebemos durante a tarde, porque eu vou pondo aquelas caixinhas de perguntas para que as pessoas possam perguntar para as lives. Uma delas era porque a atenção ou o mindfulness implica nós termos menos julgamento, ou seja, porque é que se julga tanto? Porque é que a Uhum. nossa natureza julga tanto? Aí eu vou aproveitar para citar o John Kabat-Zinn, que é dos pioneiros aí, né? Para quem já leu alguma coisa de mindfulness, já ouviu falar dele, né? Uhum, E aí o que ele diz que é mindfulness? Mindfulness ou atenção plena seria prestar atenção de propósito, momento a momento, sem julgamentos. E aí pode parecer uma definição assim muito simples, né? Mas eu acho que uhum, essa última parte que você falou aí, sem julgamentos, é justamente o mais complexo ah, e também mais fácil de ser percebido quando a gente se auto-observa, porque o julgamento é tão automático, que é tão rápido, que se a gente não observa bem, a gente não nota. Por exemplo, eu olho para você, você olha para mim, automaticamente já vem algum julgamento, seja bom ou mal. uhum. Isso é agradável, isso que não é agradável, ou sotaque, ou Não, esta aparência. live, como é livremente, é para trazer leveza, é o julgamento que eu faço agora, é leveza, é livremente, a mente livre. Isso, então a gente está sempre julgando, né, baseado nas nossas vivências no passado. Quando a gente tira esse julgamento da frente e observa de coração aberto, né, a mente de principiante, Uhum, a gente tende a captar mais informações e detalhes que antes não tinha visto. Como é que faz isso na prática, né? Tem várias formas, mas, por exemplo, uma prática muito famosa, que inclusive que o próprio John Kabat-Zinn usava na clínica para redução do estresse, que foi fundada em 1979, então não é assim, nada muito recente. E ele ainda hoje está bem velhinho, continua trabalhando. uhum, Uma das primeiras práticas que ele faz é a prática da uva passa, onde a gente pega um fruto ou uma comida qualquer, e aí imagina que é um extraterrestre que nunca viu aquilo na vida. Não tem ok. nenhum julgamento, não tem nenhuma ideia sobre aquilo. Então está muito curioso para depois relatar para os outros extraterrestres Uhum, o que é aquele objeto. Então aí a gente coloca toda a atenção no olfato, na visão, no cheiro, enfim, no tato, para ver os uhum, detalhes. E aí o que a maioria das pessoas percebem é que notam detalhes que sempre estiveram ali, mas que elas nunca tinham percebido. E aí a gente extrapola isso para a vida, né? Pois é, quando a gente coloca essa atenção sem julgamento na vida, a gente também, uhum, nos relacionamentos, né? certo. Eu tiro esse julgamento. Eu já te conheço. Eu já sei como você é, já sei o que você vai falar, né? Mas se você Pois. tira esse julgamento da frente e você tá de coração aberto ali para aquele relacionamento, para aquela situação, você vai enxergar detalhes que antes você não via. Uhum. E o crescimento é muito maior. E isso até permite nós descobrirmos camadas novas uns dos outros que, se não fosse essa exploração e essa abertura à curiosidade Isso. com redução do julgamento, nós nunca conseguiríamos descobrir ou inovar muitas vezes as próprias relações ou o conhecimento do outro, não é? Porque quando nós assumimos que já sabemos tudo, nós estamos basicamente a limitar a própria vida, não é? Exato. É isso que você falou, é tirar o eu já sei da frente. Tirar o Uhum, eu já sei. Isso é automático. Quanto mais a gente se observa, a gente vê que já vem aquele eu já sei, já uhum, vem. Mas olha, eu vou escolher agora tirar esse eu já sei da frente
e eu faço de conta que eu sou um cientista. Se o cientista já chega sabendo, não vai descobrir nada. Claro, Então, claro. olha, o cientista tem que chegar assumindo que não sabe de nada e que está ali para aprender. E é esse fascínio, essa curiosidade que nos permite também manter a energia da exploração para mundos novos ou para novas realidades da nossa própria vida, não é? Porque se a vida também se torna muito previsível, ou seja, se o estilo de vida não traz algo de novo e não nos permite acrescentar novas experiências com novas formas de comunicar, com novos mundos para conhecer, a nossa natureza ajuda-nos, causando-nos aborrecimento. Ou Sim. seja, o E aborrecimento ajuda a ficarmos mais curiosos e a querermos explorar mundos novos ou a aumentarmos a nossa atenção, não é? isso. É essa abertura que diminui a limitação pelo medo, né? Eu acho que o medo é muito limitante. E o medo ele pode se manifestar de várias formas, né? Na raiva, como você falou, né? Ou na insegurança, na autocrítica exacerbada, ou nessa forma de paralisar. Então, muita gente que deixa de buscar sonhos, de buscar projetos e as coisas que gostaria de fazer por medo. Então, é por isso que quando a gente treina a atenção dessa forma aí, curiosa, sem julgamento, a gente começa a ter insights de, Certo. assim, de coisas que, para falar na teoria, é até difícil, né? Só quem realmente pratica. Mas como assim eu vou fazer a prática e eu vou ter todo esse benefício? Vai. Mas só vai entender quando praticar, porque realmente não tem como colocar em palavras assim. Isso é quase que o princípio do meu livro, não é? Porque aquilo que eu digo muito no meu livro é mudamos pelo que fazemos, não é? Que é mudamos pelo que fazemos. E a mudança geralmente tem sempre a ver com a experiência, com a prática, não é? Com o evento, o acontecimento em si. Porque a nossa memória só guarda informação quando existe uma ativação emocional que vem com a experiência. E se nós não nos colocamos a jeito dessa experiência que queremos, as Uhum. únicas experiências que restam são as que somos obrigados a enfrentar, não é? Sim. E aí, pronto, aí enfrentar, você falou uma palavra boa, porque muita gente, quando vê mindfulness, atenção plena, acha que é sempre ficar zen, é sempre estar Certo. É, feliz, é aquele sempre ponto, né? positivo. E não é nada disso, né? Quando a gente se auto-observa, isso se torna uma prática de enfrentamento. Porque você pode também estar mindful ou aware, né, no inglês, que seria consciente, num momento de tensão, num momento de angústia. Né? E para que serve? Né? Você está falando aí de mudamos pelo que fazemos, não é? Então é isso. Se numa situação desagradável, numa situação de conflito, você consegue estar aware, você consegue estar ali consciente, Uhum. você não está feliz, não Certo. está feliz, você não está zen, mas você fica íntegro. Você percebe as suas emoções, mas você consegue retornar para o seu centro de quietude e assim tomar melhores decisões na vida. Podemos dizer que, porque agora ao falar dessa parte do enfrentamento, não é? Que é basicamente o confronto, podemos dizer que o enfrentamento, ao mesmo tempo que estamos a confrontar com as situações, é uma espécie de aceitação do inevitável. Ai, que bom. Olha, parece que foi combinado, né? Assim, porque a aceitação é uma palavra que às vezes gera alguma confusão, porque aí aceitação é passividade. E não é Uhum. nada disso. A aceitação é você ter essa inteligência emocional de que eu posso andar pelo mundo e diante das circunstâncias mais adversas, enfim, mas eu posso andar de uma forma mais neutra possível, no sentido de que eu sinto aquela emoção, mas eu consigo escolher como responder, em vez de reagir. Uhum. Então, essa aceitação vem com o treino da atenção plena. Uhum. E é um dos pilares do meu método Sleep Scan que eu uso para melhorar o sono, Ok. porque a aceitação ela vem com o treino no sentido de que você se sente mais fortalecido, independente do que vier na vida. Né? Pode ser uma insônia, pode ser um cancro, pode ser uma doença, mas você aprende a se fortalecer mesmo quando as coisas não estão no seu controle. Isso é Isso muito leva a difícil. ter. Sim, mas leva quase que.
pensando naquela experiência de ser principiante e vamos quase que conquistando camadas de autoconsciência que nos vai desenvolvendo mais competência de confronto e de aceitação sobre aquilo que é o que tem que ser. Isto também poderíamos dizer que está relacionado com a resiliência, que é a capacidade de nós lutarmos contra a corrente, porque o que estás a dizer é algo muito importante e que é bom que as pessoas tenham consciência de que a vida não é nunca aquilo que acontece. A vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. Sim, Não é? E exatamente. isso é que importa nós nos empoderarmos dessa capacidade para que não estejamos num território apenas de vítima ou de queixa ou de rejeição do que é inevitável, não é? E a gente tem muito a mente sem treino, né? Vamos dizer assim. Uhum. A gente tem muito, ou mesmo quem já treina, tá? Porque eu também caio nessas armadilhas, Todos de me caímos, sentir claro. vítima das situações. E aí depois, olha o que meus pensamentos me dizem. Certo, E certo, aí sim, até me lembrei agora de uma frase do Viktor Frankl, que é aquele neuropsiquiatra que foi certo. autor do Já Em Busca de percebi. Sentido, né? Que ele fala lá bem dramático das experiências no campo de concentração e tal. E O ele fala sentido assim dos que, eu não vou experimentos. saber citar exatamente a frase, né? Mas ele fala assim que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Uhum. E nesse espaço tem um poder de escolha, né? É, e nesse poder de escolha está a nossa liberdade de como a gente se porta no mundo, como é que a gente aprende, como é que a gente sofre, como é que a gente amplifica ou não o sofrimento. E é esse espaço que a gente consegue aumentar quando a gente treina mindfulness. Esse espaço de escolha. Uhum. E isso é através de ouvirmos a consciência sem julgamento. Exato. Por isso Ouvir é a preciso consciência sem julgamento. Quando a gente acessa isso, a gente sempre vai querer mais. Hum, Porque é como se as coisas que antes perturbavam muito e afetavam as nossas decisões, hum, aquilo vai se dissipando. E você consegue decidir as coisas na vida de uma forma mais fácil. Mas isso é tão profundo, é tão difícil. Assim, tem várias formas de falar disso. uhum, Ah, para mim, mindfulness é uma forma científica para falar do assunto, né? Porque eu, como médica, eu sempre fui muito cética, sempre fui muito pé atrás. uhum. Então, imagina, eu estudei acupuntura, mas era assim, mas Certo, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Mas eu estudei quase 3 anos acupuntura certo. médica, curiosa e querendo entender. Então, existem várias formas de falar a mesma coisa, né? Mindfulness, para mim, é um espectro, inclusive dentro da espiritualidade, que a gente pode falar também. Uhum. Mas quando eu falo em mindfulness, é mais neutro. Eu falo para os meus pacientes, independente de religião, independente de acreditar em Deus e não acreditar em Deus, eu consigo falar de um jeito muito neutro. E é isso Até, que me até fascina também. porque, e esse ponto é crucial porque as pessoas confundem espiritualidade com religião e não é. Ou seja, a espiritualidade é quase que a nossa filosofia de vida, a forma como nós conseguimos olhar para a vida, não é? Ou mais pessimista, mais otimista, obviamente com a complexidade da consciência associada a isso, mas a consciência na nossa natureza tem uma função de nos ajudar. E é por isso que ela faz parte da nossa natureza, porque ninguém pensa tanto na vida quando a vida corre bem. Nós pensamos mais na vida quando ela corre mal. Ou seja, ela tem uma função de nos ajudar a sobreviver e a adaptar e a funcionar melhor. Quando nós temos com problemas e estamos com medo do confronto ou medo da aceitação e Uhum. começamos a fugir das emoções ou dos sentimentos, nós começamos a ir contra aquilo que seria a Isso. solução. Porque a nossa natureza está a querer ajudar e nós estamos a rejeitar. Isto depois causa stress, que é um outro ponto importante quando falamos entre estilo de vida e mindfulness, né? Que é a Exato. componente do stress. Isso. Porque se pensar assim, se tiver o oposto para aceitação, nesse sentido que estamos falando, seria a resistência, Uhum, né? Que é isso que você está falando. Então, a resistência ela pode amplificar muito o sofrimento, quando a gente certo. resiste àquilo que não está no nosso controle. E aí, quando você falou de espiritualidade, no conceito de mindfulness, é uma sensação de conexão com o todo.
Uhum. Então, não necessariamente você pode chamar isso de Deus, de Espírito Santo, ou de Certo. quietude, paz interior, não importa. Mas é uma sensação de conexão com o todo. E eu já tive um paciente que na primeira sessão, ele nunca Uhum. tinha praticado nada. Na primeira sessão, a gente fez uma prática junto. E ele ficou assim, surpreso, porque ele percebeu essa sensação de conexão com o todo. Uhum. É muito subjetivo, né? Assim, mas eu disse, pronto, isso é espiritualidade. E é uma pessoa que, assim, assim, não gosto de falar no assunto, não quero falar, não tenho religião, não gosto de falar nisso e pronto. Mas mesmo essa pessoa, ela sentiu essa sensação de conexão com o mundo, com as pessoas ao redor. Isso pode ser também, é um conceito de espiritualidade que a gente acessa também. Ou seja, essa plenitude, né? Porque nós podemos dizer que a plenitude é quando nós conseguimos estar basicamente sem julgamento, em que estamos ligados nos 5 órgãos sensoriais ao momento que estamos Uhum. a atravessar. E não tem que ser nenhuma experiência Mística, transcendental, não. nenhum campo energético, como as Não, não. pessoas pode ser, como dizias há pouco, no simples facto de poder estar a lavar a louça, estar a fazer uma caminhada, estar a olhar para uma árvore. Ou seja, quando nós conseguimos de facto decompor em partes Uhum. a experiência sensorial e ela ficar sincronizada conscientemente, Uhum. isto é uma experiência de mindfulness que serve de treino para chegarmos a camadas mais complexas para realidades menos visíveis, provavelmente, É, depois, não é? exatamente. E agora que você falou assim em partes, né? Eu lembrei da definição do meu professor, do meu orientador lá de Saragoça, que é o Javier Garcia Campaio, que é autor de vários livros. E aí ele diz que quando a gente treina a atenção, é como se a gente dissecasse a anatomia daquela experiência, e principalmente em 3 elementos, né? Que pensamentos estão aqui? Qual é a emoção que está envolvida e o que é que eu sinto fisicamente. Então, se você se faz essas 3 perguntas nas experiências que você está vivendo, você já consegue. Isso é uma das formas, né? Da gente Certo. ficar presente também. Então, veja, a gente pode usar nossos próprios pensamentos para autoobservação para ficar presente. Porque isso é outro mito em relação a mindfulness. As pessoas acham que é parar os pensamentos. E não Certo. é. A gente usa os pensamentos para o treino. Tipo, esvaziar a cabeça, não é? Oh, É. doutor, não consigo esvaziar a cabeça, não é? Agora, claro, com o treino, um efeito secundário, digamos assim, quando Uhum. você está bem regularzinho no treino, você percebe que o diálogo interno ele diminui. E isso é que Certo. dá a sensação de quietude. Mas você não fez isso de propósito. Ah, não vou parar meus pensamentos. Não é isso. Mas a gente consegue reduzir aqueles pensamentos acelerados. Uhum. Consegue reduzir, porque aquilo já não te atrai tanto. Você nota, mas volta. Nota, mas volta. E aí começa a se acostumar com a quietude. Certo. Isso é treinável. Temos aqui a Carla Tomeia. Boa noite, Carla, de São Paulo, Brasil. Há quanto tempo? É verdade, a Carla é alguém que já vai seguindo as lives do Livremente há vários anos. É sempre bom voltar a ver os nossos estoicos seguidores, como eu costumo dizer, não é? E hoje, porque nós estamos aqui a trazer este ponto da importância da consciência para nós não fugirmos dela, porque quando nós fugirmos da consciência, isto vai aumentar a vulnerabilidade, vai aumentar provavelmente o aumento do stress e vai reduzir o estilo de vida. Uhum, sim. A qualidade de vida, né? É por isso que existem várias. Hoje existem várias escolas e vários até protocolos para grupos específicos, todos baseados em mindfulness. Então, até mesmo para demência. Uhum. Agora, eu fico até curiosa, que eu não conheço nenhum grupo, mas um grupo de mindfulness para pacientes com Alzheimer, imagina. Bom, Mas existe, existe. Então, é muito versátil, se encaixa em várias situações, né? É, imagino que a motivação dos doentes de Alzheimer até seja maior, porque como eles não se lembram que não sabiam fazer, eles treinam mais vezes. É capaz. Mas assim, para dizer que tem como a gente trazer para a sua rotina, por mais que quem esteja aqui assistir, se não tenho tempo para isso, é muito
flexível. A gente consegue Eu encontrar dou-te um bom formas. exemplo. Eu faço isso no carro, ou seja, quando eu vou no carro e está muito trânsito e eu não consigo ter alternativa a não ser ter que aguentar, aquele momento passa a ser um momento de aceitação e fico a ouvir uma boa música ao som do semáforo vermelho, com 20 carros parados à minha volta, em que olho para um comportamento de um irritado e aos berros dentro do carro, olho para o outro a falar ao telefone, olho para o outro a conversar com o parceiro ou com a parceira, se calhar vários irritados, e simplesmente eu passo a apreciar aquele momento Isso, pelo que ele vale por si isso, só, não é? Como dizia o Nietzsche, né? O Nietzsche até podemos pegar aqui naquela definição do Nietzsche que era sobre a felicidade, que é o instante de vida que vale por si só. Portanto, quando nós exatamente. conseguirmos estar no aqui e no agora, no instante de vida que é inevitável naquele momento, eu se calhar consigo ter uma capacidade de apreciar o momento conscientemente, em que sou capaz de ouvir o silêncio, que é uma coisa difícil, não é? Uhum. De vermos as cores que estão todas disponíveis, que nós poucas vezes vemos, porque é uma questão de explorarmos realmente as cores que o mundo tem e as formas que o mundo tem, o cheiro, o aroma que existe, ou do combustível, ou da terra molhada, ou do ar-condicionado, ou do calor que está no ar, não é? Porque depois até o próprio calor, agora no verão, nós sentimos que aquelas lufadas de ar quente entram pelas narinas dentro e nós sentimos o ar entrar pelas nossas veias, as nossas veias respiratórias, não é? Vias respiratórias, melhor Uhum. dizendo. E, portanto, o toque, o sentir o suor do calor, esta experiência sensorial que podemos escolher fazê-la, é um treino que tem que ser voluntário, não é? A Sim. pessoa tem que fazer esse esforço voluntário de É, o fazer. e transforma o seu dia, né? É interessante você falar assim, porque essa apreciar, né? Quando é agradável, quando a experiência é julgada agradável de alguma forma, uma experiência que poderia ser desagradável, como estar no trânsito, Uhum. mas alguma coisa você encontrou ali que poderia ser agradável, um cheiro, ou observar as pessoas, porque você é psicólogo e gosta de se interessa pelas pessoas. Então aquilo, encontrei algo agradável, eu posso apreciar isso aqui no momento que eu poderia estar estressado se eu não tivesse presente. Mas o contrário, sim, Não esquece o que vai dizer. Até por causa de que o stress dessa situação que é inevitável, se eu não aceitar, isso vai me fazer mal e eu não vou conseguir alterar isso. Ou seja, é completamente inútil a minha alteração emocional perante uma coisa que não dá para isso. mudar. E, portanto, a vida é o que é e eu tenho que aceitar aquilo naquele momento, porque naquilo que está ao meu alcance, naquilo que eu controlo, eu não posso fazer Uhum. nada. E, portanto, resta-me apreciar o momento e ver a realidade que tenho, porque a minha reação mais agitada, mais irritada, mais enervada, não vai acelerar o trânsito, não vai mudar o semáforo Isso. para o verde, não vai tirar o acidente do meio do caminho e, portanto, é completamente inútil a minha alteração emocional Isso. naquele momento. Então, Isso. simplesmente Esse relax and discernimento enjoy. que você já desenvolveu de discernir o que está no meu controle, que eu posso modificar, e o que não está no meu controle, que eu preciso aceitar para sofrer menos, digamos assim, né? Isso é uma coisa treinável, né? Porque nem todo mundo tem essa consciência. Mas o que eu ia falar era o outro lado da moeda, né? Porque, como eu Certo, falei, exato. a prática de mindfulness, ela é de enfrentamento. Então, ali você encontrou uma forma de apreciação, né? Encontrou algo agradável. Mas se o julgamento fosse de algo realmente desagradável, olha, foi colocar atenção no olfato e aí um cheiro terrível da rua, ou assim, nossa, muito desagradável. Mesmo aí, é possível você treinar. Ou então, ainda bem que eu cheirei isso, é sinal que o meu órgão sensorial está a funcionar em pleno. Isso, ver pelo lado bom, né? Certo, Mas se realmente não é possível ver lado bom nenhum, né? certo. Realmente é angustiante, é doloroso, é insuportável. Mesmo aí, você pode treinar a atenção, observando como aquilo afeta o seu corpo, como aquilo afeta as suas emoções, como é, por exemplo, sentir raiva no corpo. Uhum, Nem todo mundo tem essa consciência corporal e a gente desenvolve isso. certo. Então é como se colocasse uma lupa naquela experiência desagradável. E quanto mais você se acostuma a colocar uma lupa no desagradável, você se acostuma a se aproximar do desagradável.
em vez de aversão. Você começa a se aproximar do desagradável. É aquilo que Isso, os gregos falavam da importância de nós enfrentarmos os nossos demónios ou encontrarmos, conseguirmos lutar contra os dragões, não é? Que existem dentro de nós, que é esse confronto que nós fugimos. Mas provavelmente é perante o confronto de nós não sairmos do ringue, dessa luta e dessa realidade, desse enfrentamento, é quando nós realmente conseguimos nos libertar para ganhar músculo perante as dificuldades e isso tornar-se mais um desafio e uma conquista, sim. não é? É muito bom. Mas assim, agora aproveitando a sua palavra sobre Certo? a luta, né? Outra postura de mindfulness é o não esforço. Então, Uhum. por exemplo, eu vou citar uma paciente minha, porque eu acho que cabe perfeito, inclusive com a questão do trânsito. Uhum. Ela tinha uma grande fobia de pontes, de atravessar pontes. E ela tinha que sempre atravessar a ponte Vasco da Gama. E para ela aquilo era terrível. E aí, quando tinha trânsito, então, na ponte, ela era Para quem um não sabe, a Ponte desastre. Vasco da Gama é uma das maiores pontes da Europa, é a maior ponte da Europa, salvo erro, portanto são 16 quilómetros, não é? Imagina, então, coitada, na hora que parava o trânsito ali, ela já começava a palpitação, a suar frio, tremores, e aquilo era uma desgraça. E aí ela começou a fazer o treino ali naquele momento. Então, imagine que não era nada fácil. E ela ali não conseguia apreciar absolutamente nada. Mas ela começou a aprender a se aproximar daquela situação, perceber-se, né, como ela se sentia, perceber Uhum. os pensamentos. E aí, inclusive, tem uma prática que é a prática das 3 etapas, que aí se tornou a queridinha dela, porque através desse treino ela deixou de sentir essas sensações físicas que eram tão paralisantes. Ela não deixou de perceber o desagradável, ela percebia o convite, Uhum. mas chegou ao ponto de o marido dela ao lado, na hora do trânsito, olhar para ela já esperando uma reação ruim. E ela, o que foi? Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Ok. Ele já quase que esperava que houvesse a reação habitual e Se ela conseguiu houvesse uma ultrapassar. reatividade, ela conseguia diminuir essa reatividade e ficar aware, consciente naquele momento, não feliz, não apreciando E ainda, com aquelas três mas etapas? as 3 etapas. Pronto. A prática das 3 etapas eu faço de algumas formas. Primeiro, eu treino como uma prática formal. A prática formal é com áudio. Eu faço um áudio na minha voz e eu vou guiando a pessoa ao treino. Uhum. Aí, 3 etapas é como se fosse uma ampulheta. Ok. Aqui, tá? Então, a estrutura da prática, né? Uhum. Aqui, essa parte de cima é onde você tá com a consciência expandida, né? A parte de cima da ampulheta. Então, você vai ali dissecar a anatomia da experiência, que são aqueles 3 elementos. Aí eu digo um mnemônico assim, é um PEC. É Certo. PEC, é um PEC Uhum. em português. Então, P de pensamentos, E de emoções e C de sensações do corpo. Então, Ok. nessa primeira etapa, eu vou. O que é que se passa aqui de pensamento? Eu odeio essa ponte, eu não aguento ter que passar aqui. Uhum. Novamente esse trânsito. Esses são os pensamentos. Que emoção vem quando eu noto esses pensamentos? Eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu sinto, enfim. Tenta Uhum. nomear a emoção. Isso nem sempre é fácil. E depois, no corpo. O que é que eu sinto no corpo que me avisa que eu estou sentindo tudo isso? Eu sinto uma tensão na face, um apertamento na mandíbula, ou uma tensão aqui nos ombros. Faz um exame assim do corpo. Então, isso é a primeira etapa, é a consciência expandida. A segunda etapa, você vai colocar a atenção restrita na respiração. Uhum. E não é para respirar fundo e vou me livrar disso, não é isso. É como está a minha respiração, é a curiosidade. Uhum. Nessa situação, minha respiração nessa situação fica superficial, fica curta. Aí eu tô Certo. curiosa em vez de tentar mudar. É como uma curiosidade, eu tô colocando uma lupa. E Aham. a última etapa, terceira etapa, é engajar no ambiente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui no trânsito com meu marido, nesse carro, tá tudo bem. E eu vou continuar a conduzir, e é lá que eu quero chegar. Eu estou aqui porque eu preciso fazer isso, enfim. Uhum. Então, agora parece longo, mas é uma coisa que pode ser feita em 3 minutos, em 1 minuto, em Certo. algumas respirações é Ou rápido. seja, é quase que uma conversa que a nossa natureza faz para nos ajudar, em que quanto
menos consciência eu tenho, mais o meu corpo me dá sintomas para me ajudar a ganhar consciência, para que eu consiga desenvolver essa capacidade. Ou seja, Isso. o sofrimento que nós muitas vezes fugimos, isto é uma coisa que as pessoas precisam ter mais consciência na comunidade, é que o sofrimento tem uma função de nos ajudar, não tem uma função de nos prejudicar. E, portanto, a dor física ou a dor emocional é uma forma que a natureza tem de nos aumentar a consciência para nós conseguirmos nos adaptar melhor, através da capacidade de articular a linguagem, porque a linguagem é a forma como nós organizamos os pensamentos, e através dessa articulação de pensamentos nós conseguimos nomear e narrar a história ou os sintomas que nos causam a dor. E quando eu consigo dar uma narrativa que aumente a semântica ou o significado da informação, eu consigo trazer um alívio na resposta emocional que depois reduz o sintoma físico. Exato. Então, veja, em momento nenhum na prática você buscou parar o pensamento desagradável, parar a emoção desagradável ou mudar a situação, mas você colocou ali uma lupa, né? E aí é isso, você ganha essa ideia de que você pode sim enfrentar a situação desagradável, como você falou. Eu posso aprender tanto no agradável quanto no desagradável. A dor, ela também pode me ensinar. E eu não preciso reagir na luta-fuga. Não Certo, preciso, eu posso ficar aqui. Até porque se eu sou um barquinho no meio de uma tempestade, certo, se eu tento controlar a tempestade, eu posso me dar muito mal. claro. Então é melhor eu jogar minha âncora Hum, e eu ficar aqui íntegro e olhar a tempestade que não está no meu controle. Mas claro. como é que eu cuido de mim no meio disso tudo Hum. que não está no meu controle? É isso. Por isso, um estilo de vida saudável é ancorado no respeito pela biologia, porque não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional, e nessa parte começa tudo com a âncora que é o sono, não é? Portanto, o sono é fundamental para a vida, não é? Porque muito do que é o stress ou a incapacidade de apreciar os momentos que a vida dá, podemos dizer que parte do que é ter estilo de vida para poder apreciar a vida e reduzir o stress tem muito a ver com o sono. Isso. O sono ainda uma necessidade básica, né? Eu digo ainda porque, enfim, falar sobre esses níveis de consciência, mas o sono é uma necessidade básica para que a gente possa ter as nossas funções cognitivas mais acessíveis. Então, a atenção, a memória, o humor, né, também. Tudo isso fica muito prejudicado e a gente sabe disso, não precisa falar, Sim, né? Basta uma noite mal dormida e tem estudos com sim, assim pessoas que tiveram uma noite de privação de sono e já tem um grande prejuízo na aprendizagem e na retenção da memória daquilo que foi aprendido. e a Então, irritabilidade também, não é? Nós notamos isso quando dormimos pouco, temos menos paciência, mais irritados, a memória funciona pior, as ambições diminuem, os desejos diminuem, queremos desânimo. desistir de mais coisas do que queríamos. Portanto, fica aqui uma instrução para quase que uma regra para a vida. Nunca decidam nada definitivo com muito sono na vida. Pois é, então eu, como médica do sono, né, acabo que eu tenho essa porta para acessar, porque eu quero que todos que venham trabalhar comigo, porque eu digo que a gente trabalha junto. Eu sou igual o personal trainer da mente. Exatamente. Se eu faço sozinha, você não vai ter resultado nenhum, a gente trabalha junto. Então, as pessoas que vêm trabalhar comigo tenham esses benefícios todos que a gente falou aqui Uhum. do treino da atenção. Agora, quem dorme mal cronicamente, né? Seja por insônia, por apneia do sono, outras questões, aquilo vai se tornar mais desafiador, né? Para acessar tudo isso que a gente falou aqui, para Certo. treinar a mente, para ter essa boa disposição, fica mais difícil. Então, eu, Uhum. como médica do sono, eu tenho esse papel de abrir essa porta, né? Então, vamos melhorar o que é possível aqui dentro do seu sono, para que você esteja mais disponível para ser feliz agora mesmo. Então, E temos aqui uma pergunta da Arminda, não é? Boa noite, Arminda. E quando precisamos de fármacos, também não podemos sim, rejeitá-los, não é? Porque eles também têm um contributo para claro. ajudar. Não, isso é importante falar, Armina. As medicações estão ao nosso favor,
né? E eu, como médica, não posso falar o contrário, né? Agora, o que é preciso é ter uma boa indicação da medicação e saber que a medicação sozinha nem sempre vai resolver questões, principalmente quando a gente está falando de saúde mental, né? Eu Até porque acredito muito a própria higiene de sono tem muito a ver com com comportamento, não é? Com escolhas comportamento. de vida, que é o estilo de vida e escolhas de vida que a pessoa tem, não é? Tem que saber Isso. disciplinar isso, não é? Isso. Então, falando de insônia, que é o transtorno do sono mais prevalente, né, no consultório, muita gente não sabe, mas o guideline europeu de tratamento para insônia, que é um consenso, assim vamos dizer, diz com todas as letras, já no início, que a primeira linha para o tratamento de insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. E quando não está disponível ou quando não é suficiente, é que se faz a medicação. E mesmo assim, tem muitos critérios para a medicação que não é para o resto da vida. Sim, Então, a parte cognitivo-comportamental deveria ser oferecida primeiro ou em conjunto, né? Você como psicólogo, né? Os psiquiatras também sabem sim, que tem exato. outros transtornos que podem estar ali associados. Então, por exemplo, Arminda, se você tem ansiedade, se você tem depressão diagnosticada, se tem outros transtornos, é diferente. A gente precisa ter um olhar cauteloso, porque a medicação ela pode ser necessária para resolver uma questão química mesmo. Até porque importa que cada um de nós, na comunidade em geral, tenha consciência de que a primeira fonte de solução não pode ser a farmácia. A primeira fonte de solução tem que ser o nosso próprio comportamento e a nossa capacidade de análise, porque os sintomas geralmente aparecem de uma forma leve. E nós, ao não termos consciência de como é que a nossa natureza nos está a querer ajudar com essa forma leve, o que é que faz a natureza? Uhum. Dá-nos sintomatologia leve e nós ainda não precisamos de medicação. Dá-nos sintomatologia moderada, porque nós não reparamos na leve, e continuamos ainda a ter alguma capacidade de conseguir mudar as coisas. Mas a partir do momento que nós temos sintomatologia que já é grave ou muito grave, nós temos que aceitar que precisamos do apoio dos fármacos para conseguirmos, pelo menos, ajudar a normalizar ou pensar melhor sobre o nosso estilo de vida. Mas na primeira linha, sempre, tudo que for leve, nós nunca precisamos de medicação, e tudo que for moderado depende, obviamente, da consciência, e a medicação tem que ser parte aceite, não para ficar dependente, mas como uma parte temporária de ajuda para que a pessoa possa Isso. depois melhorar o seu funcionamento biopsicossocial, não é? Porque existem muitas variáveis, né? Quando a gente vai avaliar o sono, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, se ela também tem, por exemplo, outras questões complexas a serem resolvidas na vida, né? Lembrando aqui de uma paciente Uhum. que ela, além de insônia, a gente descobriu que ela tinha um distúrbio respiratório, que também é muito comum, que é na menopausa, nas mulheres e nos homens principalmente, que é a apneia do sono. Uhum. Ressonava e tudo, e ela precisava fazer o tratamento do distúrbio respiratório também, Uhum. além da insônia. E além disso, ela estava passando por um divórcio, então várias questões Claro. assim, e ela Uhum. precisou da medicação, mesmo independente do grau, vamos dizer assim, da insônia, enfim, mas ela precisava ali naquele momento de um Claro. suporte Uhum. químico naquela situação, acompanhando em conjunto com o psiquiatra, Uhum. né? A gente tem que também ter esse respaldo. Então, Claro. assim, eu sou muito a favor dessa parte cognitivo-comportamental, do estilo de vida. Então, os pilares da medicina do estilo de vida, eu sempre vou me Uhum. interessar que a pessoa esteja atenta. Então, de alimentação, atividade física, as conexões sociais, a cessação dos tóxicos, né? Aí quase que recomendamos dois modelos que estão, se calhar, equiparados e com grande eficácia para realmente um estilo de vida mais saudável. Por um lado, temos as ferramentas e o modelo da cognitiva ou comportamental, e temos o modelo da psicoterapia interpessoal, que são dois modelos validados, cientificamente sustentados, eficazes e de curta duração. Os dois. E, portanto, convém que também as pessoas saibam que psicoterapia não é qualquer uma, convém saber aquilo que procuram, se os profissionais têm formação nessa Isso, área e se a resposta que vão procurar é, de facto, de alguém validado e com competência para isso. isso. Porque, para o bem e para o mal, os dados da Organização Mundial de Saúde dizem-nos que há demasiada quantidade de supostos terapeutas que não têm formação nem validade científica naquilo que fazem. E isto é importante para proteger
a própria busca da informação, porque o consentimento informado é precisamente isso. Eu entrego-me a alguém que supostamente me vai ajudar no meu problema, mas eu estou informado de que essa terapia que vai ser feita é, pelo menos, validada e eficaz de um ponto de vista científico, em que não é a minha vida que serve de exemplo, não é? Porque o problema é esse, é quando nós começamos a procurar ajuda, em que é alguém que usa a sua própria vida como ferramenta ou estratégia. E nós, individualmente, nós não somos modelo terapêutico. E, portanto, nós temos que procurar a ciência para servir a população e não opiniões ou experiências de vida pessoais, que por muito inspiradoras que sejam, não são modelos científicos para depois nos ser uma solução para nós. Aliás, muitas vezes aquilo que é a solução do outro pode ser o nosso veneno. E nós temos Com que ter certeza. consciência disto, não é? Isso. A psicoterapia é muito importante, né? Feita de forma, como você falou, responsável, né? E adequada. E quando as pessoas perguntam, mas qual é a diferença da terapia baseada em mindfulness e a Uhum, psicoterapia? É completamente diferente. São estratégias completamente diferentes, uhum, mas que são complementares, elas não se excluem. Então, para mim, é uma mais-valia quando a pessoa exatamente. está aberta Uhum, a tanto estar comigo, né? Se a pessoa segue no acompanhamento individual comigo, na terapia baseada em mindfulness e a terapia cognitivo-comportamental para insônia, uhum. especificamente, que Certo, a minha certo. especialidade é o sono, né? Uhum, Mas quando a pessoa tem essa abertura também para uma psicoterapia com o psicólogo, uhum, ou aberto, se for necessário também com o psiquiatra, certo, então aí a gente trabalha numa equipe que realmente a gente consegue avanços, né? E a gente precisa conversar certo, certo. para que as coisas fluam de uma forma que o paciente se sinta como protagonista também Uhum, de tomar suas decisões do que é melhor para ele. Então, isso entra, inclusive eu aproveito para convidar, porque eu estou lançando essa semana um curso gravado que uhum, vai servir para continuar aí a deixar o conhecimento depois que eu entrar em licença maternidade. uhum, E um dos pilares é uma tríade, né? O primeiro pilar é justamente essa autoconsciência que você falou, porque às vezes os sintomas vão se mostrando de forma uhum, leve. Então, a gente treinando a autoconsciência, a gente nota os gatilhos, certo. né? E aí, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue atuar de uma forma mais assertiva e antes daquilo se instalar ou daquilo, né, piorar. Uhum, Além de outros benefícios, né, certo. de redução do estresse e tudo. Outro pilar, aceitação, e o outro pilar são conexão com valores, né? Uhum, Que é aquilo que a gente faz na terapia de aceitação e compromisso, que é outra certo. escola de mindfulness, enfim. Mas já indo por esse tema. Temos aqui, já disse, dávamos aqui uma conversa para podermos falar de muitas coisas, não é? Sim, Para acabarmos, aqui só alguns comentários, portanto, as pessoas estão a gostar da nossa conversa, porque estamos aqui a tocar em vários pontos, como é lógico. Temos aqui uma pergunta da Clarissa Arruda, a perguntar-nos se tomar melatonina todos os dias à noite é bom, se faz bem. sim. A melatonina é uma hormona, né? Como a gente fala, é um hormônio, né? Então, a melatonina, a gente também precisa ter cautela, porque existe essa forma de vender, né? Dizendo que é uma coisa natural. Mas eu lembro que não é bem assim. Então, a melatonina ela também tem as suas indicações. A rigor, a melatonina não é um bom indutor do sono. Então, se você usa com a intenção de induzir o sono, a não ser que seja em doses muito altas, e eu já tive um paciente que chegava a tomar 40 miligramas de melatonina, porque ele foi aumentando por conta própria, aumentando, comprava nos Estados Unidos, onde se vende muito facilmente, e ele se tornou dependente daquilo psicologicamente, porque ele disse: se eu não tomar essa quantidade, eu não durmo. Tá? E com isso ele desregula o ciclo circadiano dele. Então, para você ver que isso também precisa ter muita cautela e indicação médica. A melatonina, a gente usa bastante em outros transtornos do ritmo circadiano, que tem vários, Uhum, né? Até mesmo jet lag, né? certo. Para quem viaja bastante. Tenho pacientes pilotos de Obstruído, avião, comissário de exato. bordo, É, enfermeiro, né? E às vezes a gente, quando quer fazer um ajuste certo. do ritmo circadiano, é uma grande opção. Outros distúrbios, como distúrbio comportamental de sono REM, também pode ser necessário. Enfim, existem outras indicações, mas como indutor do sono, Uhum. não seria a primeira opção, Clarice. Ou seja, acima de Então, tudo, precisa avaliar no seu caso qual é o objetivo, qual que é, uhum, né?
para entender melhor se realmente se faria bem. Acima de tudo, e porque o nosso tempo terminou, porque estamos já a falar há 1 hora, o tempo voa, não é? Acima de tudo, o que importa então é nós trabalharmos em conjunto com as pessoas, por forma que elas percebam e cuidem daquilo que lhes compete, que é a responsabilidade que o paciente tem para cuidar de si mesmo, através do aumento da consciência, para que o sofrimento e as situações que a vida vai dando consiga ser utilizado para, aceitando o que é, tirar lições para melhorar o estilo de vida, reduzir o stress e apreciar o momento, não é? Isso, É um isso, bocadinho muito isto. boa. Muito boa a Gabriel, conclusão. foi um gosto muito grande. Obrigado por teres participado neste programa. Quem não nos segue, convido-vos a seguir-nos. Se gostaram da live, partilhem esta live com a vossa rede de amigos, de familiares, porque é sempre bom podermos dar este contributo das nossas áreas técnicas e científicas para as populações e é com a vossa ajuda dos seguidores que nós conseguimos de facto chegar às pessoas. Esta live vai ficar disponível aqui no meu canal do Instagram e vai também ficar disponível no canal do YouTube, que é exatamente igual, Derivandro, podem procurar no YouTube e ficará lá disponível. Gabriel, foi um gosto grande. Obrigado a todos os nossos estoicos seguidores. Um forte abraço e até à próxima. Obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau.